Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Cássio, estou aqui de volta para falar com vocês sobre química. No caso, a gente vai tratar hoje sobre a separação de misturas, né? Matéria mais envolvida aí na química geral, tudo bem? Bom, a aula de hoje eu separei ela em alguns tópicos, como de padrão. No começo vou relembrar alguns conceitos que a gente já viu e aqui algumas aulas abordadas aqui, né? E também depois eu vou falar em si da separação de misturas, das várias delas, exercícios para a gente fixar o conteúdo e, por fim, o tradicional já recapitulando ali para a gente só recapitular rapidão o que a gente viu na aula de hoje. Bom, relembrando, a gente já viu aqui, né, nas aulas sobre estados físicos da matéria, que nada mais é do que uma forma da gente classificar o nível de agitação, né, o grau de agitação dessas moléculas, de agregação delas também, né. Que temos os sólidos, os líquidos e os gasosos, como os três principais estados físicos da matéria estudados. Existem também as mudanças desses estados físicos, né, em como a gente consegue transitar entre esses diversos estados físicos, e tudo também tem a ver com a questão de perda de calor e energia, né, a perda e também a absorção nesse caso. Lembrando que tem a sublimação, que é de sólido para gasoso, gasoso para sólido. Temos também a mudança para estado sólido para líquido, que é a fusão, de líquido para gasoso, que é a vaporização, de gasoso voltando para o líquido, condensação, e por final a solidificação, que é o líquido voltando a ser um sólido, tudo bem? Temos também a diferença entre substâncias puras e misturas, né, onde a gente tem a substância pura como tendo os tipos simples e composta, onde o tipo simples é quando é uma substância pura que é composta por átomos de um único elemento, como por exemplo o oxigênio que nós respiramos, e temos também a substância pura composta, que é quando temos átomos de diferentes elementos formando uma molécula, como por exemplo H2O, né, que é a nossa água. E temos por fim a mistura, que é o que seria a reunião de várias substâncias puras ali formando um composto, ou um conjunto de compostos. Temos também, que a gente já viu, sistemas heterogêneos e homogêneos, né, na qual a gente divide eles pelo conceito de fase, que é como a gente visualiza aquele sistema, né, onde o homogêneo é quando tem uma única fase, a gente visualiza como se fosse tudo uma coisa só, não tem distinção visual, que também pode ser chamado de monofásico. E temos sistemas heterogêneos, onde temos a partir de duas fases, temos o bifásico, três fases, o trifásico e 4 fases ou mais, o que a gente chama de polifásico, tudo bem? Lembrando que não necessariamente quando a gente tem um sistema heterogêneo, você não necessariamente tem mais de uma substância ali, né? Você pode ter várias outras substâncias, como por exemplo um copo de água onde tem cubos de gelo e água líquida coexistindo ali, a gente conta como se fossem duas fases, tudo bem? Bom, relembrando também algumas coisas, dicas importantes, né? Toda mistura entre gases é homogênea, como o ar que a gente respira. A atmosfera é composta por diversos gases, como por exemplo oxigênio, nitrogênio, CO2 e diversos outros gases em uma quantidade muito inferior, mas ainda assim que existe na nossa atmosfera, então é um sistema homogêneo. Toda mistura entre sólidos é heterogênea, né? Como misturar sal de cozinha e açúcar, a gente ali, pode ser que às vezes por nossa limitação visual do olho humano, a gente não consiga distinguir ele, mas se a gente usar um microscópio a gente vai perceber que tem distinção entre as duas substâncias, né? Ou mesmo em ligas metálicas, como por exemplo o latão e o bronze. E misturas entre líquidos podem ser homogêneas ou heterogêneas, né? Se a gente misturar, por exemplo, óleo e água, temos dois líquidos ali, né? Água no estado líquido, temos dois líquidos ali e elas são misturas heterogêneas. Se a gente deixar, por exemplo, água e álcool, ambos no estado líquido, vai ser uma mistura homogênea. Como aqui o exemplo que eu tinha mostrado, né, que eu tinha comentado antes sobre essa questão de sistemas, né, onde a gente tem material homogêneo, onde a água mais açúcar dissolvida, né, a gente vê ali uma fase com dois componentes. No sistema 2 aqui do exemplo temos óleo e água, que eu já mencionei, né, que temos duas fases e dois componentes diferentes. E por fim o sistema 3, que eu já mencionei anteriormente, que temos duas fases e apenas um componente, que é a água, só que ela está coexistindo em dois estados físicos diferentes da matéria. Agora sim a gente vai falar um pouco sobre a separação de misturas, né, e por que é tão importante. Eu trouxe alguns contextos mais próximos da vida real para a gente ver por que a gente estuda isso e por que é tão importante, não necessariamente apenas para fazer e resolver um exercício de prova ou de vestibular. Bom, o que é uma separação de misturas? Bom, isso nada mais é, de uma maneira bem simples falando, como processos químicos ou mecânicos
né, para separar diferentes materiais, diferentes substâncias que estão ali misturadas, né, e também substâncias iguais coexistindo em diferentes estados físicos. Por exemplo, aqui na imagem temos a refinaria que fica aqui em São José dos Campos, né, conhecida como Revap, que ali existem diversos processos que envolvem separação de misturas para a gente separar o petróleo e transformar ele nos mais diversos produtos que chegam no nosso dia a dia, como a própria gasolina, como diversas outras substâncias ali, como a gasolina de avião também, que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia. E a separação de misturas a gente também divide em separação de misturas heterogêneas e homogêneas. Aí primeiro a gente vai começar com as misturas, separação de misturas heterogêneas. A mais simples de todas, que talvez seja a que mais a gente perceba às vezes no dia a dia, ou uma das mais, seja a catação, que ela consiste simplesmente num método simples de separar sólidos. Sabe quando a sua mãe, ou você mesmo, ou seu pai, está separando ali, por exemplo, os grãos de feijão para cozinhar e vai tirar aqueles que estão mais estragados, não estão com aparência muito boa para se cozinhar? Então, aquilo dali é simplesmente uma catação. É realmente você pegar com a mão, pode ser com uma pinça também, dependendo do processo, e retirar separar alguns materiais de diferentes estados sólidos ali, né? Você separa o feijão estragado, às vezes pode vir uma pedra no meio, você retira ali para pegar só o feijão que você vai utilizar de fato para cozinhar. Levigação, essa aparece muito vinculada ao garimpo, que nada mais é do que consiste em você pegar dois sólidos, no caso você vai estar tentando retirar ouro ali, mas ele está misturado com areia, com diversos outros materiais, o garimpeiro ali no caso, ele vai até a beira de um rio que esteja correndo ali, e pela diferença de densidade do ouro, que é um material muito denso, e de outros materiais que estão ali, tipo areia, folhas de árvore que estão ali misturadas, ele consegue fazer com que a água corrente do rio leve esse material embora e deixe só o ouro ali no fundo, como se fosse uma cesta ali onde ele está com aquela mistura ali. A decantação, essa também aparece bastante, a gente percebe ela bastante, às vezes quando a gente faz um suco em pó, às vezes a gente não mistura direito, a gente pode perceber que uma parte dele acaba ficando no fundo ali, aquele restinho, o próprio quando você adoça o próprio suco. Que nada mais é do que a separação de misturas heterogêneas entre sólido e líquido, né? Como areia e álcool ou areia e água, por exemplo, né? Que a gente faz o que ali? Nesse caso, temos um sólido e um líquido ali, a gente deixa ele ali um tempo de repouso, que aí vai variar a depender do sólido e do líquido envolvido. Com o tempo, esse sólido ele vai decantar, que nada mais é do que se depositar no fundo do recipiente, e depois você simplesmente vira com todo o cuidado desse recipiente para retirar o líquido e separar ele do sólido que está ali decantado. Como temos aqui na imagem, né, a gente deixa sedimentar, que é esse nome que a gente deixa ele de decantar também. Depois a gente retira o líquido e por fim tem um plus aqui do que a gente vai ver mais pra frente, que é a sifonação, que é outro método que dá para fazer essa separação de sólido e líquido, tudo bem? Bora lá comigo para mais um. Centrifugação, ele é um processo que a gente utiliza para acelerar esse processo de sedimentação, né? Como eu falei antes, ali na decantação a gente deixa ele em repouso, só que às vezes a gente não tem tanto tempo para ficar esperando esse repouso, como eu falei, vai variar da mistura que a gente está analisando. Ele é muito utilizado, por exemplo, para a gente fazer exame de plasma de sangue, por exemplo, ou mesmo na sua casa, se ela tiver uma máquina de lavar, tem uma opção lá de centrifugação que nada mais é do que rotacionar a roupa em uma alta velocidade, na qual a roupa vai ficar ali presa, mas a água que está ali envolvida nela, junto com ela, essa água vai ser expulsa aos poucos. Existe também a separação magnética, que como o próprio nome diz, envolve o fenômeno do magnetismo, né? Onde a gente tenta misturas do tipo sólido-sólido, e onde um dos componentes pode ser atraído por um ímã. Por exemplo, se a gente tem ali, por exemplo, pó de ferro junto com a areia, a gente quer extrair esse pó de ferro por algum motivo, então você aproxima um ímã ali, ele vai atrair somente essa parte que é atraída pelo ímã, né? O ferro, por exemplo, e vai ficar para trás a areia. Como a gente pode ver aqui, né? Uma mistura, no exemplo aqui, é uma mistura de limalha de ferro e enxofre. O enxofre não é atraído pelo ímã. Depois que a gente aproxima o ímã vai atrair toda essa limalha de ferro e vai ficar o enxofre ali depositado no recipiente onde já estava. Aqui temos a filtração comum, que é uma separação que a gente utiliza para separar sólido de líquido novamente. Nesse caso, a gente utiliza o filtro com uma barreira física para separar a parte sólida do líquido que dela está junto. A gente pode pensar nisso muito exemplarmente como no café, quando a gente vai coar o café, que a maioria das pessoas bebem, a gente usa um que a gente chama de filtro, né? Então é exatamente para filtrar
o sólido ali, o pó do café do líquido que já passou ali e extraiu o que tinha que extrair do pó do café, tudo bem? Temos também a filtração a vácuo, que ela é feita o quê? Ela é utilizada para acelerar o processo da filtração comum. Nela é utilizada uma vidraria que a gente chama de funil de Buchner e outra que é chamada de Kitasato, né? E onde é uma saída lateral em que será exercida uma diferença de pressão através de uma bomba de ar, por exemplo, levando à formação do vácuo no sistema e acelerando esse processo da filtração, tudo bem? Temos a sifonação, que como eu dei o plus aqui agora há pouco, né, que ela é uma forma de um tipo de decantação, né, parecido com a decantação e serve para separar também sólido de líquido, só que nesse caso usa-se uma mangueira, ou também chamado de sifão, por isso o nome de sifonação. E a partir desse sifão, a gente utiliza a diferença de pressão e altura entre os dois recipientes para a gente fazer a separação desse sólido e desse líquido. A gente pode dizer, a gente deixa ali em repouso, de novo, o sólido para ele se decantar, né, ele sedimentar no fundo, e depois a gente utiliza um outro recipiente que vai estar um degrau abaixo, né, um nível abaixo do recipiente original, coloca essa mangueira ou esse sifão e essa diferença de pressão vai fazer com que ele seja extraído líquido apenas e fique para trás a parte sólida. A dissolução fracionada, ela serve para separar o quê? Sólidos de sólidos, e nesse caso, um dos dois sólidos é dissolvido em um líquido e após isso ele é filtrado, né? Então a gente pode ver que alguns processos de separação, ele meio que tem ele se mescla com outros, né? Muitas vezes não é um processo único ali. E após ser filtrado, basta a gente evaporar o líquido com o sólido que vai se dissolver e assim a gente vai obter o sólido. Por exemplo, a gente tem açúcar e areia, a gente sabe o quê? Que açúcar pode se dissolver em água, a areia não. Nesse caso, então, a gente dissolve, joga a água ali nesse meio, a gente dissolve o açúcar na água, depois a gente separa, né, essa água com o açúcar dissolvido nela, da areia, e depois a gente, por exemplo, deixa a água evaporar e a gente vai obter o açúcar puro ali no caso, e a areia em outro recipiente. E a dissolução fracionada, como eu falei, ela pode ser otimizada usando a sifonação, né? Que durante o processo de separação dos dois componentes sólidos, como a gente pode ver aqui, né, a água e a areia, a gente deixa em repouso. A água e o açúcar vai ficar numa parte acima, a areia mais densa decanta, depois a gente separa a água mais o açúcar ou através da sifonação a gente também pode tirar essa água com açúcar. Aí você pode analisar qual processo que seja mais otimizado para o seu objetivo final, que tem a questão de tempo que você pode avaliar ou dos equipamentos que você tiver disponível ali. Destilação simples. Ela é muito utilizada para separar um sistema líquido-líquido, né, com diferenças de temperatura de ebulição. Se, por exemplo, a gente tem uma mistura de líquidos ali que tem água e álcool comum, o álcool comum ele tem uma temperatura de ebulição muito menor que a da água, né? Então você consegue separar ele ali simplesmente colocando esse álcool para evaporar, por exemplo, né? Onde o sistema é aquecido, o líquido com menor temperatura de ebulição vai evaporar, como eu falei. Através de uma mangueira ou cano, por exemplo, num sistema fechado, ele vai parar em outro recipiente, onde ele vai ser resfriado ou condensado, né? E voltando ao estado líquido novamente. A gente pode ver aqui nesse balão de destilação, a gente aquece ele em laboratório. O álcool ali, por exemplo, vai ser evaporado primeiro do que a água, então depois ele é condensado e a gente retira ele através de um Erlenmeyer, onde ele vai voltar ao seu estado líquido. A gente vai ter então um recipiente com água e outro com álcool, por exemplo. Já a destilação fracionada, lembra que eu mostrei aquela imagem da refinaria de petróleo aqui de São José dos Campos? Então, esse processo aqui da destilação fracionada ele é muito utilizado nessa indústria, principalmente, pegando um exemplo que a gente vem a mente no nosso dia a dia, né, em que utiliza-se um método de separação de misturas com dois ou mais líquidos, em que há diferentes temperaturas de ebulição entre eles. Então a gente pega ali o petróleo, ele tem dezenas de componentes nele, então através dessas diferentes temperaturas de ebulição, a gente vai aquecendo num tubo enorme que chega a ter dezenas de metros de altura. A gente vai ter várias saídas, várias placas ali que vão resfriando ele a cada andar, e então a cada andar a gente consegue retirar uma substância que tem a temperatura de ebulição propícia, né? Como eu falei, a gente pode aquecer o petróleo bruto, né? E a depender da sua temperatura de fusão e ebulição, né? A gente consegue retirar, por exemplo, a 400 graus Celsius, a gente consegue retirar o lubrificante, a parafina, o asfalto, né? O piche. A 370 graus Celsius a gente obtém o óleo combustível, a 300 o diesel e até chegar, por exemplo, a 20 graus Celsius, onde a gente vai obter o butano e o propano.
né? Aqui já falando de separação de misturas homogêneas, né? A liquefação fracionada é um tipo de separação de mistura similar à anterior, né? A destilação fracionada. Mas ao invés de separar um sistema líquido-líquido, a gente vai separar gases, né? E para com essa liquefação também é importante que esses gases também tenham essa diferença de temperatura de resfriamento entre elas, né? No exemplo aqui, a gente adentra um ar líquido a cerca de menos 200 graus Celsius, como você pode ver nessa imagem, e nessas placas aqui ele vai se resfriando cada gás a sua temperatura de ebulição, né? A gente consegue resfriar ele e na saída mais acima a gente consegue retirar o gás que se restou e na baixa a gente consegue retirar o líquido, né? Que ele vai se condensar novamente, então a gente consegue retirar esse líquido ali, né? Bom, visto todos esses processos de separação de misturas aqui, agora a gente vai tratar o quê? Dos exercícios para a gente conseguir fixar um pouco, né? Eu trouxe alguns exercícios de vestibulares de faculdades conhecidas no Brasil, então provavelmente vai interessar vocês e ajudar a fixar. No primeiro, é um exercício aqui da prova da VUNESP, né? Que é vinculada à Universidade Paulista. E ela também realiza diversos outros vestibulares de faculdades particulares, muitas faculdades de medicina utilizam a VUNESP como a sua preparadora de provas. Nesse exercício fala o seguinte, vou ler aqui para vocês. Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. As operações envolvidas nessa separação são respectivamente. Eu peguei um exercício que realmente é uma coisa bem do nosso dia a dia, né? A maioria das pessoas bebem café, ou então mora com pessoas que bebem café, então é uma coisa que está bem presente no nosso cotidiano. Ali ele vai estar pedindo o quê? As operações, que nada mais são do que os métodos de separação de misturas que a gente acabou de olhar. Na alternativa A, ele fala assim, destilação e decantação, né? Então, ou seja, temos dois processos ali para analisar. Na alternativa B, ele fala de filtração e destilação. Na alternativa C, destilação e coação. Alternativa D, extração e filtração. E alternativa E, extração e decantação. Bom, de cara a gente poderia, por exemplo, eliminar a alternativa C porque a gente não viu nenhum método chamado coação, né? Apesar de ter o coador aqui, ou filtro, né, como também a gente chama, não existe um método chamado coação, não oficialmente falando, né? Então a gente pensa o quê? Primeiro, quando a gente faz o quê? A gente joga água no pó de café, a gente vai filtrar, né? Mas primeiro, antes de filtrar, o que acontece? Essa água fervida, a gente ferve ela exatamente para isso, ela vai extrair algumas propriedades, alguns compostos presentes ali no pó do café. Então isso a gente chama de extração. Em seguida a gente filtra o café, né? Através, nesse caso aqui, ele chama do coador, mas a gente chama muitas vezes também de filtro, às vezes também está na caixinha do supermercado como filtro. Então isso aí já fala pra gente o quê? É uma filtração, ok? Como a gente viu aqui que não tem, pelo menos eu nunca vi alguém fazendo filtração a vácuo do café, né? Então a gente vai ver se aqui é só filtração comum mesmo ou filtração. Então a gente pode pensar o quê? A primeira parte vai ser extrair, então é extração, e a segunda que é a filtração. Isso nos dá a alternativa então D, né? Extração e filtração do café. Isso também vale, por exemplo, quando a gente vai fazer chá. Pegar aquele sachêzinho de chá que a gente coloca ali na água quente. A água quente vai extrair algumas substâncias do chá, né? Das folhas ali do chá que tá. E aquele papelzinho que tem ali, ele vai servir para filtrar, né? Pra gente não beber aquelas folhinhas envolvidas ali. Então ele já filtra ali também ao mesmo tempo o chá. Então se aparecesse falando de chá também, a gente poderia vincular esses mesmos dois processos aqui. Esse exercício aqui, que é da UFG, que é a Universidade Federal de Goiás, trazendo um pouco sobre como funciona o sistema ali de tratamento de esgoto. Que mostra assim, o esquema que segue refere-se às etapas de tratamento do esgoto doméstico. Na qual aqui ele fala, na primeira parte, né, o esgoto chega, passa pela separação de lixo ou peneira. Aí observe que tem um tracinho ali que é um número 1 romano. Isso daí vai ser muito importante para resolver o exercício. Depois ele fala da separação de resíduos sólidos ou floculação. Em seguida, né, a partir disso daí ele forma um lodo, mas ele também continua o processo para um reator biológico. A gente tem mais algum processo ali que a gente vai analisar em seguida. Também o restante vai voltar para lodo e depois câmara de coagulação. E tem mais uma parte ali que a gente vai precisar analisar depois e depois esse detrimento ou que restou ali vai ser devolvido para o rio nessa água. E os detrimentos vão formar o lodo.
Considerando as etapas 1, 2, 3 e 4, o processo de tratamento de esgoto envolve respectivamente as etapas de filtração, catação e decantação, filtração, fermentação e filtração, decantação, catação e filtração, decantação de novo, fermentação e filtração, e filtração, decantação, fermentação e decantação. Bom, vou passar aqui para o slide seguinte, que eu ampliei a imagem para ficar um pouco mais visível para vocês, né? Eu tirei as alternativas, depois no próximo slide elas voltam. Bom, essa separação de lixo e peneira realmente é um processo mais, realmente separação de misturas sólidas, né? Então, a gente voltando aqui, temos ali que, por exemplo, pode ser, por exemplo, não temos usado catação, dependendo da cooperativa pode ser que se retire esse lixo, mas daí a gente está falando de tratamento de esgoto, então está ali envolvido com líquido, né? Então a gente vai filtrar essa fase. Então a gente pode entender ali que a partir do esgoto chega a separação de lixo através de peneiras, filtração. Essa separação de resíduos sólidos a partir da floculação, que é essa diferença que a gente vai adicionar, por exemplo, a gente vai adicionar a partir da diferença de densidade das substâncias ali envolvidas, né? A gente vai conseguir separar, que nem eu falei da levigação anteriormente. A floculação é um processo semelhante que eles utilizam no tratamento dos esgotos. Esse reator biológico é realmente um reator biológico ali, tem a ver com os micro-organismos presentes ali, né? Apesar de parecer um ambiente inóspito, o esgoto, existem muitos micro-organismos envolvidos ali. Nesse reator biológico, que a gente vai chamar, ele provavelmente vai ter um processo que não está diretamente envolvido com a separação de misturas, mas é o que a gente chama de fermentação. Onde ele vai fazer o que? Ele vai retirar vários organismos ali que vão atuar como retiradores de poluentes que estão ali. Muitos desses organismos, bactérias, por exemplo, atuam de uma maneira benéfica para a nossa sociedade, né, para a humanidade, que elas vão consumir alguns resíduos tóxicos que estão ali naquele lixo. E por fim, nessa câmara de coagulação, onde vai acontecer o quê? Ela vai ter mais um processo de decantação, né, onde essa câmara de coagulação ela faz o quê? Ela coagula, nesse caso aí são algumas substâncias inseridas pela empresa ou pela instituição ali que está tratando daquele esgoto, e ela vai fazer o que? Ela vai se coagular, vai se juntar com algumas substâncias tóxicas que está presente no esgoto, tornando ela mais densa que a água, assim ela se decanta, né, sedimenta no fundo, e depois essa água fica livre para finalmente voltar para os rios e córregos. Né, então, onde a gente pode ver, como a gente falou no começo ali, separação de filtros, né, através de peneiras. Filtração, né, separação do lixo através da peneira. Depois, separação de resíduos sólidos, né, floculação. Tem a decantação, né, novamente. Como falei, pega a floculação, você tem água ali com vários outros sólidos de diferentes densidades, então a gente consegue filtrar, decantar uma parte deles para retirar. Por fim, a catação, né, esse processo biológico, né, eu dei o exemplo de catar o feijão com a mão, ou, por exemplo, catar outros materiais com a pinça. Nesse caso, as bactérias fazem um processo parecido, né, que elas vão ingerir essa parte, essas substâncias tóxicas que estão ali na água, elas vão ingerir catando elas. Nesse caso é considerado como uma catação. E por fim, na câmara de coagulação, como eu falei, são substâncias colocadas ali para reagir com outras substâncias tóxicas da água, que ainda estão ali naquele esgoto. Elas vão reagir, se aglutinar e ficar mais, nesse caso, formando uma substância, uma molécula mais densa que a água. Ela se decanta, sedimenta e a água consegue seguir seu curso normalmente, onde ela vai ser novamente inserida no rio, já de maneira que ela não prejudicar aquele rio ali, que é onde ela está voltando, né? Aquele rio, aquele córrego. Então a gente fica aqui com a alternativa C: filtração para a parte 1, decantação para a parte 2, catação para a parte 3 e filtração por fim, né? Na câmara de coagulação ali, logo antes de ser devolvida para o rio. Então vamos recapitular aqui só para a gente então finalizar essa. Primeiro, a gente reviu que são os estados físicos da matéria, né? Que nada mais é do que uma maneira da gente observar o grau de agitação e de agregação das moléculas, né, dos átomos, onde a gente tem os principais estados sendo físicos, sendo o sólido, o líquido e o gasoso. Por fim, temos as mudanças de estados físicos, né, como falei, vários desses processos de separação envolvem mudanças de estados físicos da matéria. Por isso que eu quis recapitular um pouco naquele começo da aula ali, só para a gente relembrar um pouco. Por fim, substâncias puras e misturas também,
trouxe aqui à tona novamente para a gente relembrar essas diferenças, né? Porque a gente vai ver separação de misturas, mas então tem que trazer de novo à tona o que são substâncias puras simples, compostas e misturas. Por fim, né, os sistemas homogêneos e heterogêneos, né, como a gente define visualmente essa classificação das misturas, né, e tem muito vinculado ao conceito de fases, né, que é o quanto a gente consegue ver ali. Depois a gente tratou finalmente separação de misturas, onde a gente consegue separar, né, classificar em subtópicos como separação de misturas heterogêneas e também por separação de misturas homogêneas. Depois a gente viu alguns exercícios para fixar os conceitos. Tentei trazer exercícios com coisas que a gente está presente no nosso dia a dia, né, que é o tratamento de esgoto, que muitas cidades infelizmente não tem, mas esperamos um dia, né, que o poder público consiga trazer tratamento de água e esgoto para toda a população do Brasil. E também a questão do café, que é uma coisa que está ainda mais presente ali, né, a gente fazer um chá, um café ali no nosso dia a dia. Então, desejo a todos vocês bons estudos e grato pela atenção de vocês.